Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 6 a 11 de Éter. Na semana passada a gente estudou a história do irmão de Jared, dos amigos, famílias que o Senhor tirou do caos que foi a Torre de Babel. Preservou a língua deles, levou-os em direção, né, durante o deserto, através do deserto, até chegarem numa praia onde eles conseguiram parar e dar uma relaxada, ficarem mais confortáveis ali. Esse conforto durou 4 anos, até que o Senhor deu um puxãozinho de orelhas, porque eles tinham esquecido de clamar ao Senhor durante todo aquele período. Mas o irmão de Jared se arrepende, né? Eles se arrependem. O irmão de Jared volta a receber instruções do Senhor, segue as instruções de construir barcos nos moldes que eles já haviam sido ensinados, e eles então constroem 8 barcos. O irmão de Jared chega para o Senhor com os 3 problemas que eles tinham, que era: não tem ar, não tem luz e não tem direção. O Senhor dá a solução do primeiro, que é como eles fariam para ter ar, para renovar o ar. O irmão de Jared vem com a solução para o segundo, que o Senhor aceita, toca as pedrinhas que ele trouxe, lapidadas e tudo, elas são iluminadas. Nessa ocasião, então, o irmão de Jared vê o Senhor, tem uma conversa com o Senhor por 3 horas, onde ele tem uma visão de tudo que a gente não tem acesso ainda, que é a parte selada, né, do livro de Mórmon. Mas o Senhor então fala para eles se prepararem em todas as coisas. Falta ainda a direção, que a gente vai ter a resposta agora nesse bloco. Mas é uma coisa interessante que muitas vezes o Senhor ele dá instrumentos ou coisas físicas para ajudar as pessoas a se lembrarem que Ele está perto. Né? Ele fez isso em várias ocasiões. Ele fez isso com Moisés, quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Ele volta com as tábuas escritas pela mão do Senhor, né? Como um lembrete de que aqueles são os mandamentos que aquele povo, que era o povo dele, deveria seguir. A gente vê Elei, que um dia acordou e viu na frente da casa dele uma esfera, né, que era ali a Rona, que era uma bússola que ia levá-los pelo deserto, como uma lembrança de que o Senhor estava junto deles. E a gente tem agora os Jareditas, com essas 16 pedrinhas que o Senhor toca e ilumina, e mostrando que, né, a resposta para a terceira pergunta do irmão de Jared, que quem conduziria aqueles barcos seria o Senhor, que eles não deviam se preocupar, que o Senhor os levaria em segurança até a terra prometida. Tem segurança não significaria que a viagem seria maravilhosa sem atropelos, mas se eles chegariam em segurança. Sem o toque do Senhor, seriam só pedaços de madeira, um objeto de decoração e pedras. Mas quando o Senhor toca, os objetos tomam um outro significado. Né? Eles têm o poder de lembrar que o Senhor está perto. E assim acontece com esse povo. Então eles entram nos barcos levando tudo que eles prepararam. Tinham animais, tinha comida, tinha tudo que eles precisavam para aguentar essa viagem, né? E eles não são separados, né, nos barcos, e começam a viagem que não foi fácil, não foi fácil. E a gente vai começar aqui, então, no capítulo 6:2. Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade, e eis que elas forneceram luz aos barcos. Interessante isso aqui, que fala que o Senhor preparou as pedras, né? O Senhor colocou a mão dele ali, iluminou as pedras em preparação para o que eles iam enfrentar. O Elder Uchtdorf, nessa última conferência, deu um discurso maravilhoso chamado Deus fará algo inimaginável, falando da nossa situação atual. Então não tem como fazer um paralelo com a história dos Jareditas e a nossa história. Né? Como nós fomos, o Senhor nos preparou para enfrentar essa pandemia que a gente está enfrentando. Então o mundo tá angustiado, a gente está vendo muito sofrimento, muitas coisas acontecendo, mas o Senhor não nos deixou desamparados. Então, quando começou a quarentena, que nós precisamos deixar de ir
a igreja, deixar de ir ao templo, que é um porto seguro para nós, né? Nós, a gente não ficou totalmente abandonado. Nós tínhamos pedrinhas para iluminar. E essas pedrinhas foram preparadas para o Senhor alguns anos atrás, né? Quando ele instituiu ou mudou o currículo da igreja e trouxe o Vem e Segue-me. Diminuiu o horário de reunião da igreja, já uma preparação para aquilo que ia vir. E o Vem e Segue-me nos preparou para que nós pudéssemos ser autossuficientes no nosso estudo das Escrituras, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, mesmo não indo à igreja, a igreja está dentro da nossa casa. Então, essas foram as pedrinhas que o Senhor pôs para nos iluminar durante esse período que a gente está passando de pandemia. E o Elder Uchtdorf falou isso. Ele disse assim, ó, esse vírus não pegou o Pai Celestial de surpresa. Ele não precisou reunir batalhões de anjos extras, agendar reuniões de emergência ou recolocar recursos da divisão de criação do mundo para lidar com uma necessidade inesperada. Deus preparou seus filhos e filhas para este momento. Então, nós temos as pedrinhas dos Jareditas nos iluminando durante esse período difícil que a gente está passando. E foi assim com eles. Ali no 4, diz que aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas e tudo, fala lá embaixo, lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. Então está aqui a resposta terceira que o irmão de Jared estava procurando, estava precisando. O Senhor é o leme, o Senhor é a direção, não se preocupe, isso já tá certo, né? Então só confia. E assim eles foram. Aqui diz então que o Senhor, como ele havia dito já para o irmão de Jared antes, que ele era um vento, que ele faria com que o vento soprasse, né, para levá-los em direção à terra prometida, que eles seriam como baleias. Então ele fez isso. Aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos às profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria dos ventos. Quando eu leio isso aqui, esse ser submerso às profundezas, me parece assim uma bênção disfarçada. Eu tive uma experiência há anos e anos atrás. Nós fomos na praia com um grupo de amigos, um casal, outro casal e a família deles. E eu sempre tive muito medo de água, então eu nunca entrei muito no mar, nunca fui assim muito corajosa. Então eu sempre fiquei na beiradinha, mas nós estávamos lá, estava calor, o mar calmo. E os nossos amigos, vamos, Márcia, vamos entrar na água, entra mais um pouquinho, ó, tá tudo calmo. Eu falei, tá bom, eu vou entrar. Por alguma razão, quando eu entrei, uma onda resolveu aparecer e veio para cima de mim. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei tão desesperada que eu pus a mão da frente assim, não, como querendo que a onda abrisse, né, passasse aqui do meu lado e me deixasse ali. Mas não, ela veio em cima de mim, eu levei um caldo para lá na areia. Mas depois disso, eu aprendi que eu tinha que pegar jacaré. Então, que se eu quisesse enfrentar uma onda, eu tinha que ir embaixo, passar por baixo da onda, não enfrentar assim de frente. E às vezes, quando eu leio essa escritura, dá essa impressão que o Senhor colocou eles submersos também para protegê-los das ondas, né? Lá embaixo, apesar de estar submerso, ainda eles estavam, né, assim, aquela coisa da onda ficar quebrando em cima e tudo. Mas, de qualquer forma, foi difícil, né? Imagina a situação deles. Aqui diz que quando eles eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor e ele novamente os fazia voltar à tona da água. Então, algumas coisas que a gente pode aprender desse versículo. Uma delas é que quando eles estavam submersos, a água não entrava. Então, nós vimos na semana passada isso, né? A água é ruim, ar é bom. Então, quando entra água no barco, você tem que tirar a água do barco, ou vai ser uma catástrofe. Então, aqui diz que os barcos eram tão bem vedados que a água não entrava. Então, eu fiquei pensando nisso.
como é que está o barco da minha vida, do meu lar, da minha casa, da minha família? Será que o nosso barco está tão vedado a ponto de que a água não vai entrar para destruir? Será que eu consigo deixar a água para fora? Ou o que eu preciso fazer para vedar meu barco, para tampar os furinhos que possam surgir, para que a água fique para fora e a gente fique seguro dentro? Eu até fiz uma listinha de algumas coisas que eu precisava fazer para vedar melhor meu barco, né? Que tem água entrando e eu preciso tirar essa água. Outra coisa que a gente aprende aqui é que eles oravam, né? Quando a coisa parecia que estava muito pesada, eles oravam e o Senhor levava eles para a superfície. Então lá eles podiam abrir e renovar o ar para aguentar mais o tranco, mais um pouco. Então, na nossa vida também é assim, né? A gente passa por dificuldades e tudo, mas a gente vê que quando a gente está sentindo que daqui eu não consigo mais ir, né? Tá muito pesado esse fardo, o Senhor dá um jeito de aliviar um pouco. Aí a gente respira e continua, né? Até chegar na nossa terra prometida. E é assim que os jareditas faziam. E foram indo. O vento foi levando eles em direção à terra prometida. Uma coisa interessante é que durante todo esse tempo que eles ficaram lá, eles cantavam louvores ao Senhor, eles eram gratos. Eles agradeciam, apesar de todas as dificuldades que eu imagino que eles tenham passado. Eu não consigo, eu fico imaginando, tinham crianças lá, né? Quando a gente viaja com criança e demora muito para chegar, eles ficam o tempo todo, já chegou, mãe? Já chegou, mãe? Falta muito, mãe? Vai chegar, mãe? Que hora vai chegar? Não é assim? Eu imagino que as crianças jareditas eram crianças como as nossas crianças, que queriam espaço para brincar, para correr, e não tinha, e deviam ficar o tempo todo. Né? Mãe, vai demorar? Vai demorar? Já chegou? Vai chegar? Não é? E quando eles subiam para poder pegar o ar, eu também imagino que os homens tiravam lá a escotilha, lá abriam, tiravam a rolha para entrar o ar e deviam dar uma olhadinha para ver se tinha terra chegando, né? Só para olhar e ver que só tinha água em volta. Temos que aguentar mais um pouco. Fecha o barco e vamos continuar. E assim foi por 344 dias. É muito tempo, né? Quase um ano dentro de um vaso, dentro de uma vasilha. E sem ver a luz do sol, sem ter ar, sem ver verde, nada. Trancados dentro de um barco e que ia, vinha e submergia e subia. Nossa, me dá até falta de ar só de pensar na situação que eles passaram. E a gente reclama do isolamento que a gente está fazendo, né? De não poder sair, de não poder passear, de não poder encontrar os amigos, quando na realidade é tão mais fácil, porque a gente ainda tem o ar, o sol lá fora, podemos ainda caminhar. Eles não, eles ficaram lá fechados e ainda assim eram gratos. Aqui diz assim que cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava o Senhor o dia todo. E quando chegava a noite não cessavam de louvar ao Senhor. E assim foram impelidos para frente. Nesse discurso maravilhoso do presidente Otdorf, tem mais um comentário que eu vou só falar rapidinho aqui. Ele diz que nós somos mais ou menos como sementes. E para que as sementes atinjam o seu potencial, elas precisam ser enterradas antes de germinar. Mesmo às vezes nos sentindo soterrados pelas provações da vida ou cercados de escuridão emocional, o amor de Deus e as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo vão fazer com que algo inimaginável aconteça. Para esse povo, o inimaginável era chegar todos juntos. Os 8 barcos foram lançados no mar, chegarem juntos no mesmo local na Terra Prometida. E assim foi. E eles então cantavam louvores ao Senhor o tempo todo, mesmo no meio de todo aquele desafio, né, das dificuldades que eles estavam enfrentando. Sexta-feira, o presidente Nelson lançou esse desafio que nós devemos ser gratos e demonstrar gratidão, inundar o mundo, né, com gratidão. Que nós veríamos a diferença que isso faria na nossa vida, né, e nas pessoas, mostrar gratidão ao Senhor, a despeito do que está acontecendo, ser gratos. Foi maravilhoso. E os jareditas entendiam muito bem isso, porque eles chegam
Eles chegam na Terra Prometida depois de 344 dias e a primeira coisa que eles fazem é verter lágrimas, de estarem ali seguros, sãos e salvos, todos eles, e por causa da imensidade das terras misericórdias do Senhor para com eles. E aqui vai começar então a história da nação jaredita. Até esse ponto, a história é bem tranquila, assim, bem detalhada, né? O que aconteceu com eles, o que eles fizeram. Daqui para frente vai ser muito rápido. Eles vão contar a história de reis e reis e reis e reis, o que está acontecendo. Então, muito tempo vai voar daqui para frente. Mas o que acontece? Eles então se estabelecem ali, começam a cultivar a terra. Aqui fala que eles foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor e foram também ensinados do alto. E eles começam então a fazer, cuidar dali, né, estabelecer um lugar para eles. Só que o irmão de Jared já estão envelhecendo, eles contam todos os filhos, o número de todos os filhos, e vem o que vai acontecer depois, a hora que eles vão morrer, o que vai acontecer. E o povo deles quer um rei. Um rei. Essa história não dá certo, né? A gente já viu, então, mas querem o rei. E o irmão de Jared fala para eles, cuidado, não é uma boa ideia, porque o rei, olha, isso seguramente conduz ao cativeiro. É o que vai acontecer, né? Você não consegue tirar um rei do trono só tirando. Para você tirar um rei do trono precisa de guerra. Você só tira um rei com guerra. Então, isso leva ao cativeiro. O rei Mosias, que traduziu o livro de Éter, então sabia de toda a história aqui, tudo que aconteceu aqui, por conta de terem reis. Lá atrás, quando ele vai entregar o reinado dele, ou terminar o reinado dele, que os filhos não querem ser reis. Então, ele acha ótimo, porque ele fala isso, é muito perigoso ter um rei. Porque quando você tem um rei injusto, todo o povo acaba se tornando iníquo, né, cativo do pecado, porque eles seguem o exemplo do rei. Então, ele institui, né, o governo dos juízes, com eleições. Então, é mais fácil tirar um juiz iníquo do que tirar um rei, que precisa de derramamento de sangue. Mas, de qualquer forma, eles queriam um rei. Nenhum dos filhos de Jared aceita, mas um deles aceita, que é Oria. E ele começa a reinar, então, como rei dos Jareditas. E ele é um rei bom. Só que agora eu vou ter que pegar minhas anotações, porque é muito rei, cativeiro, sai do cativeiro. Então, vamos lá. Esse rei Oria é um rei bom, ele tem um filho chamado Kibe, que também é bom, mas que tem um filho chamado Corior, que se rebela e destrona o pai, deixa o pai no cativeiro. Só que mais tarde ele se arrepende e tudo. Mas o que é o ponto aqui? Daqui para frente é só problema de família. É pai contra filho, é irmão contra irmão, é tio, são problemas familiares, são famílias se destruindo por causa do poder. Então, a ânsia, né, de poder é tão grande que eles matam os pais, põem pai em cativeiro, é terrível. Então, o rei Mosias, quando viu isso, deve ter ficado assustado. Por isso que ele foi esperto, lá foi sábio, falou, não, rei não, aqui não. Bom, vamos para frente então. Aqui, esse Corior, então, ele se arrepende, então a gente vê que esse conflito, o que é isso? É a água no barco. Eles não tiraram a água, não deixaram a água entrar no barco. Não pode, tem que tirar para poder se proteger. Mas ele se arrepende e aí vai que vem um filho dele, chamado Noé, e ali nessa época então o reinado, os jareditas se dividem em dois. Então vem um rei chamado Suli, que é bom, e esse Cor, e os jareditas se dividem. Ó, e o país foi dividido e havia dois reinos, o reino de Suli, o reino de Cor, filho de Noé. E aí vai falando, e aqui fala que na época desse rei Suli, o Senhor então manda profetas.
Então tá aí uma chance para eles. Se arrependam, vocês estão indo para um caminho que não é bom. Vocês vão ser destruídos se vocês continuarem nessa toada, né? Ele fala assim, ó, lá no 23. E também no reinado de Sul apareceram profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor, profetizando que a iniquidade e a idolatria do povo estavam trazendo maldição sobre a terra, e que seriam destruídos caso não se arrependessem. Sul era um bom rei. Então o que ele faz? O povo começou a insultar os profetas, não queriam aceitar os profetas. E aconteceu que o rei Sul julgou todos os que insultaram os profetas e promulgou uma lei para toda a terra que concedia aos profetas o direito de irem aonde lhes aprouvesse. E por essa razão o povo foi levado ao arrependimento e novamente prosperaram na terra. E não houve mais guerras nos dias de Suri. E ele lembrou-se das grandes coisas que o Senhor fizera por seus pais, trazendo-os através do grande mar para a terra prometida. Portanto, ele julgou em retidão durante todos os seus dias. Aí começa o problema dos Jareditas. O 8 começa, então, a apresentação para os reis, para um rei específico, das combinações secretas. E elas voltam pesado, começam, né? Pesado aqui nos Jareditas. Então, poder e lucro. Então, a gente vê filhos contra pais, irmãos contra irmãos, fazendo combinações secretas para conseguir poder, para conseguir lucro. E isso começa, esse Suri tem um filho chamado Homer, que tem um filho chamado Homer. E esse Homer, ele é bom. E ele tem um filho chamado Jared. Esse é o problema. Aqui diz que esse Jared era de muita lisonja. E ele lisonjeia todo o povo e arrebanha metade do reino. E vai lutar contra o pai. E põe o pai em cativeiro. Então, ó, no 4. Então, nos dias do reinado de Homer, esteve ele em cativeiro metade dos seus dias. E gerou filhos e filhas, entre os quais esses dois, Hesron e Coriantumor, que se zangam contra Jared e vão à luta contra Jared. E Jared está quase para morrer quando ele suplica, por favor, me matem e tal. E os irmãos não matam ele. Mas diz aqui que ele ficou muito, e eles restituem Homer no trono. Mas ele diz que ele ficou muito triste. Mas essa tristeza não era uma tristeza de arrependimento por ter lutado contra o pai, por ter colocado o pai em cativeiro. Não, ele estava triste porque nele a glória do mundo havia posto o coração. E ele tem uma filha. E essa filha diz que aqui que ela era sumamente esperta e muito linda. E essa filha vê o pai triste. E ao invés de ir lá consolar o pai, fala, não, pai, busca o Senhor, né? Quando a gente está triste, o Senhor pode nos ajudar. Não, ela fala, pai, lembra das combinações secretas que vieram nos registros para cá. Então, ela era terrível. Aqui, ó, a filha de Jared era muito bela. E aconteceu que falou a seu pai, dizendo, por que razão está meu pai tão triste? Não leu ele o registro que nossos pais trouxeram através do grande mar? Eis que não há neles um relato referente aos antigos de que por meio de planos secretos obtiveram reinos e grande glória? Aí ela fala, lembra do Aquis? Então, o Aquis, ele era amigo do vô dela, do Homer, que era o rei. Então, ela falou, lembra do Aquis? Então, eu sou muito linda. Se eu dançar pro Aquis, ele vai querer casar comigo. E aí, se ele, para casar comigo, só se ele trouxer a cabeça do meu vô, o rei. E aí, o pai, vamos chamar a Aquis. Então, traz o Aquis, ela dança o Aquis, olha e fala, não, quero casar com ela. E aí ele fala, o rei fala, o Jared fala, tá bom, vai, traz a cabeça do meu pai, que ela vai ser sua esposa. Então, começam aí as combinações secretas. Aquis vai, junta um grupo de pessoas, fazem um juramento de que eles vão matar o rei, mas ninguém vai falar para ninguém o que está acontecendo, quem foi, nada. E juram aqui, no 14, aconteceu que todos juraram pelo Deus do céu e também pelos céus e pela terra, como se o Senhor fosse estar numa situação dessa, né? Mas aí
Olha que interessante aqui, no 15 e no 16. E aconteceu que assim concordaram eles com Aquis. E Aquis administrou-lhes os juramentos que foram transmitidos pelos antigos, que também estavam à procura de poder e que haviam sido transmitidos desde Caim, que foi o assassino desde o princípio. E foram preservados pelo poder do diabo para administrar esses juramentos ao povo, a fim de conservá-los nas trevas. Aí olha ali no 17. E foi a filha de Jared quem lhe pôs no coração o desejo de reavivar essas coisas antigas. E Jared pôs-las no coração de Aquis, portanto Aquis administrou-as a seus parentes e amigos, levando-os com belas promessas a fazerem qualquer coisa que ele desejasse. E aconteceu que eles formaram uma combinação secreta com os antigos, combinação essa mais abominável e iníqua que tudo à vista de Deus, pois o Senhor não opera por combinações secretas. Tá aí. Então, ela teve a ideia, pôs no coração do pai, que passou para o Aquis, que passou para os amigos, para a família, estava ali um grupo, né, se preparando para matar o rei. E olha o que Moroni fala. Moroni fala assim, que eu, Moroni, não escrevo as formas de seus juramentos e combinações, porque me foi dado a conhecer que eles existem entre todos os povos e que existem entre os lamanitas, e causaram a destruição deste povo sobre o qual estou falando, né, que são os jareditas, agora e também a destruição do povo de Nefe. Então ele falou, eu não vou falar como é que foi isso, eu vou mostrar o resultado disso aqui. Eu vou mostrar a vocês o que acontece com aqueles que seguem essas combinações secretas. E ele fala aqui das combinações secretas, mas ele dá um antídoto. Ele fala assim, eu estou escrevendo isso aqui, por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque para que o mal seja reprimido, para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. Então eu estou escrevendo essas coisas para nós. Ele estava escrevendo isso aqui para nós. Ele viu nossos dias. Não sei o que foi que ele viu, mas ele deixou isso registrado para que a gente saiba que nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam, né? Ao invés disso, nos achegarmos à fonte de toda a salvação, né? A fonte de toda a retidão, que é o Salvador Jesus Cristo. Bom, aí continua. Então, esse Aquis vai para tentar matar o homem, mas o Senhor, ele adverte, ele aparece, ele fala com o homem num sonho, para que ele e a casa dele saiam de lá, para que ele não seja morto. E ele, então, o Senhor protege Homer. Advertiu em um sonho que partisse daquela casa, daquela terra, lá no 9:3. Portanto, Homer partiu daquela terra com sua família, viajou muitos dias, passou pelo monte, sim, passou até chegou no lugar, toda a família dele, exceto Jared e a família de Jared. E Jared, então, é ungido rei. Mas imaginem o caráter de Aquis, que traiu um amigo, que era Homer, né? Ainda, e começou todo usou toda essa combinação secreta para formar um grupo, né, contra o rei. Que ele faz? Eu vou agora, já que o empecilho, o primeiro da linha sucessória é o meu sogro, vou matar meu sogro. E é o que ele faz. Então ele mata Jared e assume o trono. Quando ele assume o trono, ele tem filhos. Aqui diz que ele tem um filho, que ele tinha muito ciúme do filho. E ele então põe o filho numa masmorra e deixa o filho morrer de fome. E o outro irmão dele, um irmão que fica revoltado com a situação e foge, vai morar lá onde está Homer, né? Era o bisavô dele já, né? Homer. Bom, vai lá com Homer. Só que ele teve mais filhos, ele gerou vários filhos e filhas. E todos gananciosos como o pai. Todos queriam poder, todos eles. Então, o que eles fazem? Eles começam a comprar, e o povo querendo riqueza. Então, esses filhos do Aquis compram o povo com dinheiro para poder ganhar poder. Resultado, uma guerra entre Aquis e os filhos dele. E aqui diz assim, no 12, lá no 9:12.
tudo por causa de poder. Poder. O poder lá no livro de, quando a gente estuda o livro de Mórmon, né, até a destruição dos nefitas, é o orgulho, né? O orgulho leva eles à iniquidade. Aqui nos Jareditas é o poder, a luta pelo poder que faz tudo isso aqui. Lá no 12 fala: e entre Aquis e os filhos de Aquis principiou uma guerra que durou muitos anos, até a destruição de quase todo o povo do reino. Eles tiveram aqui um flash do que vai acontecer lá para frente, por conta da iniquidade deles. Quase todo mundo morreu nessa guerra entre Aquis e os filhos dele, com exceção de 30 almas e daqueles que fugiram com a casa de Homer. Portanto, Homer foi estabelecido novamente na terra de sua herança. E Homer começou a envelhecer. Não obstante, em sua velhice gerou Emer, e ele ungiu Emer como rei para reinar em seu lugar. E depois de haver ungido Emer como rei, viveu em paz na terra pelo espaço de 2 anos e morreu, tendo vivido grande número de dias que foram cheios de tristeza. E aconteceu que Emer reinou em seu lugar, seguiu os passos do pai, e o Senhor, então, volta a abençoar esse povo. E eles começam a crescer, a prosperar. Emer era fiel. E aí diz assim que o Senhor derramou, e assim derramou o Senhor, lá no 20, suas bênçãos sobre a terra, que era escolhida entre todas as outras terras. E ordenou que aqueles que possuíssem a terra possuíssem para o Senhor, ou seriam destruídos quando amadurecessem iniquidade. Porque sobre esses, diz o Senhor, derramarei a plenitude de minha ira. E Emer julgou em retidão todos os seus dias, e gerou muitos filhos e filhas. E gerou a Coriantum, e ungiu Coriantum para reinar em seu lugar. E depois de haver ungido Coriantum para reinar em seu lugar, viveu 4 anos, e viveu em paz na terra. Sim, e até viu o filho da retidão, e regozijou-se, e rejubilhou-se em seu dia, e morreu em paz. Ele foi tão justo que ele viu o Senhor. Olha a diferença, tá vendo? Exatamente como a gente estudou lá nos Nefitas. A gente vem de Aquis, que é extremamente rico, destruiu todo mundo, só 30 pessoas sobreviveram, e a família de Homer que tinha fugido, né? Tinha escapado de lá. Aí vem esse Homer que era fiel, o Senhor abençoa, eles crescem, ele tem esse filho que é tão fiel que chega a ver o Senhor. Não vai durar, né? Porque tá lá tudo, o povo vivendo em paz, prosperando. E Corianto também seguiu os passos do pai e tudo. E aí ele tem um outro filho que é chamado Com, que tem um filho chamado Et. Então aqui, Corianto, vamos ver aqui, ó. Então nós temos aqui Emer, que viu o Senhor, daí ele tem um filho chamado Corianto. Esse Corianto tem um filho chamado Com, e esse Com tem um filho chamado Et. Então, pai, então, o bisavô, então, chegou, o filho foi justo, aqui ele tem o neto, agora o bisneto, Teogor. O bisneto, tal do Et. Ó, no 26, no 9:26. E o povo tornara a espalhar-se por toda a face da terra. E novamente começou a haver grande iniquidade na face da terra. E Et começou a abraçar outra vez os planos secretos da antiguidade para destruir seu pai. E o Senhor mais uma vez manda profetas. E Et era um terror. Olha que, e novamente surgiram profetas clamando arrependimento. E eles eram mortos por ordem de Et. Aqui, ó, que deviam preparar o caminho do Senhor, uma grande maldição cairia sobre a face da terra. Sim, haveria uma grande fome pela qual seriam destruídos caso não se arrependesse. Mas o povo não acreditou nas palavras dos profetas e expulsou-os e atiraram alguns em fossos, deixaram-nos morrer e fizeram todas essas coisas de acordo com as ordens do rei Et. Resultado, começou então a haver uma escassez na terra e fome, e apareceram serpentes venenosas que só vão ser destruídas bem lá para frente. E eles começaram a morrer. Eles tentavam fugir para outros lugares para conseguir comida, mas eles não podiam por causa das serpentes. E lá no 34, quando o povo viu que ia perecer, começou a arrepender-se de suas iniquidades e clamar ao Senhor. E aconteceu que quando se humilharam suficientemente perante o Senhor, ele mandou chuva sobre a face da terra.
e o povo começou a reviver e principiou a haver frutos nas regiões do norte de todos os países circunvizinhos, e o Senhor demonstrou-lhes o seu poder, livrando-os da fome. Nessa fome, Et morre de fome, o rei. E o filho dele tem que, ali fala, reedificar um povo destruído. Mas ele foi justo, porque se lembrou dos juízos do Senhor, né? E trilhou os caminhos do Senhor. E vai e tal, aí ele vai ter um filho chamado Riplaquis. Vocês lembram do rei Noé, lá de Mosias, aquele rei lá que Abinadi vem e tudo? Riplaquis era o rei Noé dos Jareditas. Então, quando ele vem, olha ali no 5. Aconteceu que Riplaquis não fez o que era correto aos olhos do Senhor, porque teve muitas esposas e concubinas, e pôs sobre os ombros dos homens o que era difícil de suportar. Sim, taxou-os com pesados impostos, e com impostos construiu muitos edifícios espaçosos, erigiu para si mesmo um magnífico trono, e era o rei Noé. E aí vai, por 42 anos ele é o rei ele reina sobre esse povo. O povo não aguenta mais. Então o povo começa uma guerra. E eles acabam matando Riplaquis e expulsando os descendentes dele dali. Vai embora, a gente não quer tal. Anos depois, um descendente dele volta com um exército de exilados e consegue conquistar o reino. O que ele faz? Ele conquista o povo baixando os impostos. Então, ele dá uma diminuída nos impostos e ganha a confiança do povo, claro, né? Mas olha o que ele fala ali no 11. E ele fez justiça ao povo, mas não a si mesmo, por causa de sua extrema devassidão. Portanto, foi afastado da presença do Senhor. E aí começa um monte de reis que vem cativeiro, vai e vem, até que tem esse Levi, lá no 15, e aconteceu que Levi serviu no cativeiro depois da morte de seu pai, pelo espaço de 42 anos, fez guerra contra o rei da terra, conquistando o reino para si próprio, e depois de haver conquistado o reino para si próprio, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e o Senhor, mais uma vez, começa a ajudá-los. E ele tem um filho, que tem um filho chamado Libe, e esse Libe foi um rei muito justo. E na época desse Libe é que o Senhor, então, que eles conseguem exterminar as serpentes venenosas que começaram lá com aquele rei Et. E eles começam a prosperar e construir casas e caçar. E era um povo muito trabalhador, muito próspero, muito industrioso e muito abençoado pelo Senhor na época desse rei Libe. Olha o que fala no 28. E nunca houve um povo mais abençoado do que eles, nem mais favorecido pela mão do Senhor. E estavam numa terra que foi escolhida entre todas as outras, porque o Senhor o dissera. E assim vai indo, passa de pai para filho, e começa tudo de novo, guerra de família de novo, e cativeiro, e reis nascendo em cativeiro, e morrendo em cativeiro e tal, até que vem esse Com, que também foi gerado em cativeiro, mas conseguiu atrair metade do reino para ele e consegue recuperar o reino. E esse Com era um bom rei, mas ali fala que nos dias dele, os ladrões infestaram a terra e adotaram os planos antigos, administraram o juramento segundo a maneira dos antigos e novamente tentaram destruir o reino, e Com lutou, mas não prevaleceu. E mais uma vez o Senhor manda profetas. Nos dias de Com, o Senhor manda de novo profetas para chamar esse povo ao arrependimento, dizendo que eles vão ser destruídos. O Senhor está avisando, ainda dá tempo, né? Olha que ainda dá tempo. Mas, ali no 2, e aconteceu que os profetas foram rejeitados pelo povo e fugiram para junto de Com em busca de proteção, porque o povo procurava destruí-los. E eles profetizaram muitas coisas a Com, e ele foi abençoado por todo o resto de seus dias. E aí eles geram filhos e tal. E aqui diz o seguinte: ele gerou esse filho Siblom, que reinou em seu lugar, só que o irmão de Siblom se rebelou contra ele e começou uma guerra em toda a terra. E esse irmão de Siblom ordenou que todos os profetas que haviam profetizado a destruição do povo fossem executados. E aí começa uma calamidade sobre a terra. E aqui diz que
olha a profecia, como as coisas que os profetas falam realmente acontecem, né? E houve grande calamidade em toda a terra, pois eles haviam testificado que uma grande maldição cairia sobre a terra e também sobre o povo, e que haveria entre eles uma grande destruição, como nunca houvera na face da terra, e seus ossos tornar-se-iam como montes da terra sobre a face do país, a não ser que se arrependessem de suas iniquidades. Ainda tinha chance, né? Mas não deram ouvidos à voz do Senhor, por causa das combinações iníquas, e começou a haver guerras e contendas e pestilências, e o povo então começou a se arrepender de sua iniquidade. E quando se arrependiam, o Senhor tinha misericórdia deles e continua a abençoá-los e tal, e manda de novo profetas para ajudar. E aconteceu lá no 12 que nos dias de Éten surgiram muitos profetas, e novamente profetizaram ao povo. Sim, profetizaram que o Senhor os varreria completamente da face da terra, a não ser que se arrependessem de suas iniquidades. E aconteceu que o povo endureceu o coração, não deu ouvidos às suas palavras, e os profetas prantearam e retiraram-se do meio do povo. Aí começa guerras e guerras e guerras aqui entre né, de novo, todo mundo tentando conquistar o poder. E surge um homem que destrona o rei que chamava Morom. E aconteceu que ele derrotou Morom e conquistou o reino. Portanto, Morom viveu em cativeiro pelo resto de seus dias. E ele gerou Coriantor. E Coriantor viveu em cativeiro todos os seus dias. E nos dias de Coriantor surgiram também muitos profetas, e profetizaram a respeito das coisas grandes e maravilhosas, e clamaram arrependimento ao povo, avisando a todos que, caso não se arrependessem, o Senhor Deus executaria juízo contra eles, até a sua completa destruição. Então a gente vê que o Senhor vai dando chance, ele não desiste, ele vai, ele admoesta, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo, mas ainda dá. Aí diz que o Senhor, Deus, por seu poder, enviaria, olha isso aqui é interessante, ou traria outro povo para ocupar a terra, da mesma forma que trouxeram seus pais. Então, se vocês se arrependem, vão ser destruídos e outro povo vem aqui. E foi o que aconteceu, né? Aí chegou a família de Leí, os nefitas e os lamanitas. Mas aqui diz que eles rejeitaram todas as palavras dos profetas, por causa de sua sociedade secreta e iníquas abominações. E Corianto gerou Éter. E aqui nós somos apresentados a Éter. Gerou Éter e morreu, tendo vivido em cativeiro todos os dias. Então a gente agora vai ver a história de um profeta que nasceu no cativeiro, né? O pai viveu a vida inteira no cativeiro, e ele vem para demonstrar e para assistir à destruição total dos jareditas, muito parecido com Moroni. Então eu fico imaginando Moroni quando começou a ler e traduzir, eu falei assim, nossa, né, Éter e Moroni tem tanta coisa em comum, né, os dois sozinhos lutando no meio de uma iniquidade sem fim, vendo a destruição do povo, né, dois profetas do Senhor. E assim a gente termina essa parte sendo apresentados a Éter, que a gente vai estudar agora na próxima semana. Muita coisa interessante, né, nesse bloco. A parte do irmão de Jared, das pedras, dos barcos, da viagem deles até a Terra Prometida, a história de reis lutando pelo poder, que o irmão de Jared admoestou, vai levar ao cativeiro. E não deram ouvidos, e a gente viu o Senhor, a misericórdia do Senhor, cada vez que o povo se arrepende, abençoa, e o povo se esquece e vai para os caminhos da iniquidade. Mas é isso. Só queria terminar lendo uma coisa que eu recebi de uma amiga, falando ainda lá do irmão de Jared e do grupo que veio para a Terra Prometida. Ela fala assim que ventos furiosos, enterrados nas profundezas do mar, jogados contra as ondas, ondas gigantescas quebrando em cima deles, tempestades terríveis, enterrados no abismo por 344 dias. Muitas descrições, como se eles quisessem que nós soubéssemos quão terrível foi. E aí ela fala aqui sobre todas as vezes que nós queremos que um ente querido que está passando por uma dificuldade, né, a gente quer livrar eles daquilo, né, tirar a dor, tirar o peso do problema. Mas ela diz assim que eu queria ter tirado José do Egito, do poço, tirado da prisão, tirado sua dor, mas eu negaria a nações a maneira que Deus tinha de livrar seu povo da fome.
Eu queria ter tirado Esther de lá, de ter sido arrancada de sua família, de ter sido colocada numa situação para a qual não pediu. Mas eu teria tirado do povo a mulher que Deus usou para salvá-los. Eu queria ter tirado os jareditas de lá, da escuridão, das tempestades, dos ventos. Mas eu teria tirado deles a força que os levou para a terra da promissão. Então, a gente aprende tantas coisas, né, com esse bloco dos jareditas, que muitas vezes essas tempestades que assolam a nossa vida, elas estão levando a gente para a terra da promissão. Elas são para a gente reconhecer a mão do Senhor, então, para a gente sair de lá e com o coração grato por sentir o Senhor nos guiando, nos orientando durante todo o percurso escuro e doloroso, mas são muitas vezes experiências que a gente precisa passar, né? Seria, né, a gente tem esse desejo de fazer isso, né? Eu queria tirar essa dor deles, né, de algum ente querido, ou mesmo minha, né? Não precisa passar por isso, mas a gente não sabe lá na frente, o meu passar por isso, o que vai me trazer depois. E assim, é confiar no Senhor e ser grato, como o presidente Nelson nos disse. É isso. A gente fica até com falta ar, né? De tanto rei aqui que a gente fala no livro de Éter, mas é um livro fascinante que a gente possa estudar e tirar lições para nós, né? Principalmente porque eles foram escritos para os nossos dias. Eles foram inseridos no livro de Mórmon, porque a gente precisava conhecer essas histórias. Então, precisamos tirar as lições que a gente precisa. Boa semana, se cuidem e a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.